Boa tarde, pessoal. Hoje eu resolvi escolher como tema uma coisa simples, mas básica. Apresentar o que é a escola austríaca em contraste com outras escolas de pensamento econômico. Eu pensei nisso porque quando 20 e tantos anos atrás, que eu fui para o Alabama, lá para o Instituto Mises americana, tinha o pessoal já que conhecia a escola austríaca, tinha aquele pessoal que tinha sempre a pergunta fundamental, mas por que eu devo prestar atenção nesses caras? Porque afinal eles são tão poucos. Né? Se as opiniões, por exemplo, sobre futebol, sobre o Fluminense do professor Bira, são coisas que não dá para levar a sério, por que eu levaria a sério as ideias econômicas dele? Né? Então essa é a pergunta básica, né, que tem que ser feita. Então nós somos tão poucos, por que a gente... será que vocês tiveram a sorte de escolher os caras que têm razão, os eleitos, algo parecido? Então, é uma pergunta justa e é fundamental, né? A gente vai dedicar a apresentação para discutir isso. Porque afinal, é meio esquisito, né? Vocês estão aqui num fim de semana, parece até um negócio de seita, né? Falar de economia, de política. Né? Daqui a pouco vamos fazer fumar umas coisas estranhas, fazer um suicídio coletivo, né? Alguma coisa assim. Então, afinal, uma fazenda bonita, fim de semana, tudo parece coisa de maluco. Né? Então, o objetivo é falar que não é maluquice, né? É uma coisa séria e que vale a pena e que sim, a gente tem razão. Mas, embora não sejamos donos da verdade, esse tipo de coisa. Então, eu vou apresentar os fundamentos da escola e fazer sempre um contraste com a abordagem tradicional que se estuda nas faculdades, nas escolas de economia, sobre o que é economia. Bom, então, a pergunta é se a escola austríaca é heterodoxa, ela é ultrapassada, se ela é radical. São as perguntas que a gente mais ouve, com bastante frequência para quem não conhece, e vê esse povo esquisitão, entusiasmado. Né? Cada faculdade tem lá um grupinho dos austríacos entusiasmado. Né? Daí os professores mais, digamos, ortodoxos, até torcem o nariz. Né? Quem são esses caras? Né? No Brasil, a gente tem essa mania de economia de falar, tem os ortodoxos e os heterodoxos. Né? Na verdade, coloquei aqui a frase de um economista francês, uma ciência é uma ciência, não é nem ortodoxa nem herética. Se eu pegar a ideia de heterodoxia, ortodoxia, os austríacos não são heterodoxos. Quando ele está num público ortodoxo, ele é chamado de heterodoxo e vice-versa. Então vamos pegar algumas ideias incorporadas, que são ideias puramente austríacas, e todo mundo é austríaco. Qualquer livro de introdução à economia está cheio de coisas austríacas. Afinal, Menger, os criadores da microeconomia moderna, que hoje se chama de microeconomia, né? Teoria do valor moderna, está junto do lado de Walras. Então, os austríacos são os cofundadores da teoria econômica moderna, ortodoxa, se vocês preferirem usar esse termo. A teoria da evolução da moeda. Também, qualquer curso de introdução à economia ou de economia monetária, se ouve as historinhas de como o sal se torna mais líquido conforme ele vai sendo usado, como consequência não intencional de usar aquilo para as trocas. Essa historinha, Menger foi um dos sujeitos que desenvolveu essa história. Também é outro aspecto austríaco incorporado na teoria econômica tradicional. Vamos pegar a ideia de custo como custo de oportunidade, associado ao nome de Wieser. Né? A tradição inglesa, clássica ou neoclássica, tem a ideia de que custo é sangue, suor e lágrimas, é desagradabilidade do trabalho, né? É esforço. Né? Para os austríacos, não, o custo não é medido em joule, né? Custo é medido em termos de utilidade daquilo que se abdica quando faz uma escolha. Isso também está nas primeiras aulas de introdução à economia de qualquer curso ortodoxo. É uma ideia austríaca, que ganhou da ideia marshalliana que custo é esforço, né? Sangue, suor e lágrimas. Bom, a outra ideia austríaca, especialmente austríaca, tem Fischer, tem esse tipo de ideia também, que juros não é explicado por mais-valia, não é explicado como exploração, não é explicado como produtividade do capital, não é explicado como preferência pela liquidez, é explicado como preferência temporal. É uma ideia austríaca que é incorporada na teoria econômica ortodoxa. A própria definição de economia, a primeira aula de economia, nós temos a versão do Lionel Robbins, né? Escolha diante da escassez. O que é aquilo? Aquilo é Mises for Dummies, né? É uma explicação didática do que é a economia, segundo a definição do Mises, que, na verdade, espelha o que os economistas da geração anterior, esses dois e vários outros autores, mudaram
qual é a definição do problema fundamental da economia. Então, a própria definição de economia tem, você pega o texto do Lionel Robbins, ele só cita autores austríacos o tempo todo. Então, ninguém fala alemão na Inglaterra, então ele pega os textos que os austríacos disseram sobre o que é economia e traduziram, e está em todo, absolutamente todo o livro-texto de introdução à economia. Tem várias ideias, qualquer economista está na moda hoje em dia, economia da informação. O sujeito cita o Hayek como precursor. Quando se tem que falar de atividade empresarial, cita-se Israel Kirzner. Isso são alguns exemplos. Né? Então, a economia austríaca não é uma heterodoxia maluca, é cheia de ideias incorporadas no mainstream da profissão, digamos assim. Bom, ela é ultrapassada. Tem um certo membro do governo atual que gosta de comparar a escola austríaca com Callenbeck, com Ford, Bigode, esse tipo de coisa. Como se a economia moderna fosse uma coisa de fronteira e os austríacos estão presos no passado. Ok. Vamos pegar um termo da macroeconomia moderna, a ideia de expectativas racionais, que os agentes não cometem erros sistemáticos para um lado ou para o outro. Vai prever a inflação, senão nunca vai errar na mesma direção. Essa é a ideia. Né? No entanto, os economistas ortodoxos que avaliam os austríacos, eles incorrem num erro sistemático de avaliação sobre os austríacos. O tempo inteiro eu tenho uma ideia de menosprezar as contribuições austríacos, mas 20, 30 anos depois tem que se dar a mão à palmatória. Ou seja, os austríacos tinham razão no longo prazo. Selecionei 3 exemplos. Primeiro, a própria macroeconomia. Você pega os textos do Hayek dos anos 20, o que ele está dizendo? Que uma explicação de ciclo econômico ela tem que ser fundamentada na ação humana. O termo moderno disso é a ideia de microfundamentação. Eu tenho que explicar em termos da ação dos indivíduos, as preferências, suas escolhas, etc. E numa matéria de equilíbrio, e matéria de equilíbrio intertemporal. Então, eu tenho que olhar como que as mudanças da economia, eu tenho expectativas sobre aquilo ao longo do tempo num ambiente de equilíbrio. Bom, isso o Hayek está dizendo na década de 20. E virou a ortodoxia a partir da década de 70. Mas se eu pegar no meio do caminho, de novo eu vou ter aquelas frases típicas que eu sempre ouve no que se refere aos austríacos. O Hayek abandonou a teoria econômica, não é mais um economista, um tipo de sociólogo esquisitão, esse tipo de coisa. Tem aquela velha piadinha, né? O economista, se é um bom economista, ressuscita como físico, se ele é um mau economista, ele ressuscita como sociólogo. Para quem é de outras áreas de ciências humanas, essa é uma das piadinhas politicamente incorretas de economista. Né? Mas sempre tem isso. Né? Ele virou um cientista social, não é mais economista. Então, sempre a gente ouve esse tipo de coisa. Mas, se a gente pegar Lucas, Economia Moderna, vai lá citar o Hayek. Esse sujeito é um precursor do que eu estou fazendo. Isso não é um caso isolado. Macroeconomia ocorre isso. Estou falando dos anos 20, antes de Keynes. Né? Se eu pegar a microeconomia, o debate do cálculo econômico no socialista. Mises Valente, nos anos 20, fala sobre a impossibilidade do cálculo econômico, mas se a gente olhar os anos 50, anos 60, todo mundo fala que o Oscar Lange tem razão, provou que Mises estava errado, o socialismo é possível em termos teóricos. Hoje em dia, se eu falar, não estou falando para os austríacos, se eu falar para um professor moderno de microeconomia numa pós-graduação, ele vai falar o que o Oscar Lange disse é maluquice. Né? Mises, obviamente, tinha razão. Não dá para planejar a economia baseada na teoria de equilíbrio geral. A teoria de equilíbrio geral captura aspectos particulares de como funcionam os mercados, deixando de lado várias coisas que os mercados fazem. De novo, retrospectivamente, os austríacos tiveram razão num debate. Vamos pegar, por exemplo, instituições. De novo, Hayek, visto como um sujeito ultrapassado, que fala sobre instituições. Não é nada particularmente austríaco, isso é economia clássica. Né? As instituições são fundamentais, é Adam Smith puro. Né? Sistema de liberdades naturais leva à prosperidade, e mercantilismo, que é o termo antigo para intervencionismo, leva à estagnação. Isso é a base da economia clássica, os austríacos recuperam isso. Mas, se eu pego no meados do século XX, as pessoas falando, a instituição não é uma coisa que eu consigo operacional, medir, etc. Então, a macroeconomia de crescimento olhava agregados, investimento, poupança per capita,
PIB per capita, esse tipo de coisa. Olhar os dados disponíveis. Era bobagem falar sobre instituições. Depois, hoje em dia, você pega para um economista ortodoxo e fala: que livro você me recomenda? Que livro que ele vai recomendar? Oi? Por que as nações... Então, ou seja, está falando instituições. Tá, tudo bem, mas essas mesmas pessoas passaram 30 anos ridicularizando quem fala que instituições importam. Douglas North ganhou o prêmio Nobel em 91, acho, 90 e pouco, no início da década de 90, não lembro exatamente o ano, citando Hayek também, não só Hayek, vários economistas de várias matizes teóricas dizendo que as instituições são a chave, isso é a base da economia. Tem várias contribuições que faz parte do estoque de riqueza da teoria econômica que foi perdida com a formalização da economia, que ela é recuperada, felizmente, aos poucos. Então ocorre, vamos trocar aqui, eu troquei a metáfora desse carro por outra, de um outro carrinho que está no slide seguinte. Bom, então a questão eu posso continuar e transformar a palestra só nisso, né? Só histórias de coisas dos austríacos que foram ridicularizadas e depois deu-se a mão à palmatória. Bom, ultrapassada, nós acabamos de falar, e radical. Né? A ideia de radical é associada simplesmente a uma ilusão pelo fato dela ser minoritária. Né? Tudo que é minoritário é tratado como radical. Né? A opinião de senso comum é uma coisa vista sempre como uma sabedoria de meio termo. Né? Mas, na verdade, a escola austríaca, ela contrariou o espírito da época. Ela foi minoritária, não radical. Né? Mas, no que ela era minoritária, era, de novo, a ortodoxia da economia até 1930. Bom, dois aspectos os austríacos contrariam o espírito da época, em termos políticos e em termos metodológicos. Em termos políticos, a ideia básica de que liberdade importa, propriedade privada importa, descentralização é melhor do que centralização. Uma era de adoração do Estado, que foi o século XX, em termos ideológicos. Não, os austríacos estavam fora do clima do período. Né? Em termos políticos, né? Imagina na década de 30, alguém compara a historinha do Keynes com a historinha do Hayek. Né? Em termos mercadológicos, qual a historinha mais vendável? Em termos do clima da época. Bom, em termos metodológicos, eu tenho explicações que fazem referência à estrutura. Vocês viram a palestra da Mariana. Cadê? Tá, a Mariana. Então, ela estava falando de uma estrutura. A gente tem a ideia de capital como uma geleia, ou capital como massinha, várias metáforas para se referir a capital como algo homogêneo. Moeda também, porque isso é fácil operacionalizar. Vamos medir agregados e vamos relacionar agregados. E os austríacos estão dizendo, olha, distorções na estrutura do capital, moeda injetada aqui altera preços relativos. Isso não dá para modelar, não dava pelo menos para modelar, como hoje dá para modelar com técnicas, por exemplo, com coisas que a Mariana trabalha. Mas eu estou dizendo, independente de ser verdade ou não, mas vamos supor que na realidade, estruturas importam. Se as estruturas importam, os austríacos estão falando, bom, então, infelizmente, se a técnica exige coisas agregadas, azar da técnica. Né? O problema que eu estou investigando exige, tem a causa do fenômeno que eu quero investigar tem que fazer referência a estruturas. Então, eu não abandonei a explicação pelo fato que não está na moda em termos das técnicas do período que foram feitas. Então, ela parece mesmo ultrapassada quando você for olhar. Mas, de novo, conforme vai evoluindo a teoria econômica, várias dessas coisas ultrapassadas são reincorporadas. Reincorporadas porque passaram no teste do tempo. Passando décadas, se a gente olhar, fazer uma aposta de que prêmios nobres serão lidos daqui a 60 anos, digamos. É fácil adivinhar. James Buchanan, as pessoas vão ler daqui a 60 anos. Eu não vou falar para não ser deselegante, né? Pega os grandes prêmios nobres do passado. Eles passam no teste do tempo. Pega um artigo de jornal, sei lá, do Paul Samuelson, economista mais badalado do século XX. Pega o que ele escreve
na década de 60, no livrinho texto dele sobre que dominava o mercado, sobre quando que a União Soviética ia ultrapassar o PIB americano. Esse tipo de discussão que você encontra o tempo inteiro. Aquela visão de engenharia social, né? Como que a gente administra aquilo. Você vê, é tudo antigo quando você lê um texto, até do Kenneth Arrow, ou qualquer grande economista técnico do século XX. Você lê os artigos dele na imprensa, você olha e fica espantado. E você lê um artigo qualquer de autor austríaco de 100 anos atrás e aquilo não deixa de continuar válido aquilo. Né? Então, eu estou dizendo o teste empírico. O teste empírico, ao longo de um século, se aquelas ideias resistem ou não. Né? Então, esse é o carrinho. Acho que só as pessoas mais velhas vão lembrar dessa motoca chata que falava, eu disse, não te disse, não te disse. O austríaco é o chato, ele pode sempre... É sempre uma minoria, né? Sempre uma salinha pequena, uma Kombi, os austríacos, mas eles têm a satisfação de 60 anos depois, se eles sobreviverem, olhar para aqueles caras e falar, viu, eu tinha razão. Essa ser liberal é marcado por isso. Né? No primeiro minuto do governo Chávez, você só podia dizer exatamente o que ia acontecer ali. Né? Pena que na época não tinha Facebook, né? Mas eu tenho vontade de catar todos os meus colegas petistas da época e pôr essa imagem. Viu, aconteceu exatamente o que eu tinha previsto como imperador Palpatine, eu diria, né? Palpatine, sei lá. Bom, então o único teste de relevância é a sobrevivência a longo prazo. E os austríacos passam nesse teste. O economista ortodoxo se diz popperiano. Então, aí eu estou propondo um teste empírico, de qualidade no longo prazo das ideias. Então, uma evidência desse tipo de coisa. Pega abordagens que estão na fronteira, embora não goste desse termo. Toda hora as pessoas estão citando o pioneirismo austríaco nisso. Public choice. Public choice Buchanan. Toda hora está fazendo referência a Mises e Hayek. Mises e Hayek são precursores disso. Como os economistas clássicos estão. Eu estou estudando economistas franceses do século XIX, eles estão falando de rent-seeking o tempo todo. Então, os austríacos fazem parte de um capital intelectual depreciado, perdido, que é aos poucos recuperado. Então não é à toa que aparece esse tipo de coisa. Eu já mencionei Douglas North, o neo-institucionalismo. Toda hora ele fala que uma das grandes inspirações é o Hayek, os economistas austríacos em geral. A mesma coisa, Vernon Smith, prêmio Nobel de Economia na abordagem comportamental. Bastante influenciado pelo Hayek. As pessoas olham as coisas de economia comportamental e olham, puxa, isso é Mises, né? Abordagem misesiana, de como tratar a racionalidade, abandonar a ideia de homo econômicos, etc. Toda hora surge esse tipo de coisa. Quando Brian Arthur, da abordagem de complexidade, de novo, a abordagem lá da Mariana, começou a falar sobre auto-organização, as pessoas na plateia levantavam a mão e falavam, você está redescobrindo a economia austríaca. A ideia de ordem espontânea é o que esses sujeitos fazem, né? E está estudado pelos austríacos. A abordagem evolucionária é a mesma coisa, Hayek é pioneiro. Então, várias abordagens modernas têm os austríacos como pioneiro. Então, não tem nada de ultrapassado nisso. Né? Simplesmente existe a convicção de certas ideias, mesmo impopulares, eu me mantenho com aquela convicção. Então, essa sequência de fotografias aqui, né, estou dizendo que eles fizeram importantes contribuições no passado e essas contribuições foram sistematicamente menosprezadas, mas conforme vai passando o tempo, elas são incorporadas. As pessoas dão a mão à palmatória. Aqui está a linha do tempo dos principais autores austríacos. Mais escuros são os autores principais e alguns menos conhecidos. A questão, então, é para o futuro. Eu mantenho isso para o futuro. Então, o segundo tópico que a gente precisa discutir é, tem futuro a escola austríaca ou ela tem apenas um glorioso passado? Ok? Isso, estou falando sobre futuro e o futuro é aberto. Né? Não vou fazer nenhuma adivinhação, mas eu vou fazer uma discussão sobre o que é determinante para a escola austríaca ter futuro ou não ter futuro. Eu passei um texto para vocês, o que há de errado com a economia ortodoxa e o que há de errado com a escola austríaca ainda. Né? Então, no espírito dessa discussão. Não? Então, a questão é o seguinte, eu pus lá a família Ultra, outra coisa antiga, que é mais jovem não vai entender a referência. Os austríacos, que o pessoal brinca, que são os ultra-neoliberais, eles são espécie de super-heróis, dizendo tem algo na torta de maçã dos austríacos, sei lá qual é o prato típico, que torna eles mais espertos do que os outros economistas. Qual é a explicação para os austríacos terem esse passado de sucesso?
Os austríacos continuam pesquisando. Eles são melhores do que os outros? A resposta é não. Não, mas eles acertam por quê? Porque eles têm dois aliados. Os dois aliados básicos, primeiro, é a realidade. Né? Tá? Independente da qualidade do que eles fazem, eles estão defendendo uma coisa que condiz com a realidade. Afinal, descentralização funciona melhor do que centralização. Propriedade privada funciona mais do que coletivismo. Então, não é à toa que você olha textos de 100 anos atrás e acha caduco um texto ortodoxo e acha atual um texto do Mises. Por isso que os austríacos resistem no tempo. Né? Simplesmente porque eles têm razão, colocando ingenuamente. Né? Mas o segundo ponto, que é mais importante aqui, os austríacos no passado tiveram como aliado o livre mercado de ideias. A explicação austríaca é a mesma. Como que o mercado funciona e como a ciência funciona. A explicação é exatamente a mesma. Aqui eu vou fazer um paralelo entre Popper na filosofia e Hayek na economia. Os dois estão dizendo que há progresso, há crescimento econômico e científico quando há competição, livre mercado de ideias ou livre mercado de bens, de produtos e serviços. Então os austríacos, eles têm um passado de sucesso porque eles participaram ativamente do livre mercado de ideias. Ou seja, eles não foram protecionistas intelectuais. E o grande perigo dos austríacos é que eles têm uma tendência de protecionismo, que é uma incoerência lógica. Né? Você defende o liberalismo nos mercados, mas no mercado das ideias você defende o argumento da indústria nascente. Né? Vamos se isolar num canto e não estudar a economia ortodoxa. Né? Ronald Coase faz essa metáfora. Os liberais podem usar a mesma estrutura teórica para tratar do mercado de ideias, né, e o mercado de bens. Já é meio esquisita a posição de um economista ortodoxo, que ele fala, tem falha de mercado em todos os mercados, menos no mercado das ideias. Né? Ele defende livre opinião. Mas isso é meio incompatível com a ideia dele defender regulação do mercado de eletricidade. Você pode aplicar os mesmos argumentos de bem público, de externalidades, etc, etc, etc. Né? Mas por que tem essa inconsistência? Você consegue explicar pela natureza rival do bem e argumentar que o mercado de ideias, tem externalidades significativas? É mais complicado. Bom, vamos desenvolver um pouco a ideia de livre mercado de ideias. Né? Qual é a essência da teoria austríaca? Para os mercados ou para as ideias? Para que haja progresso, eu preciso ter dois ingredientes. Preciso ter diversidade. Eu tenho um problema científico ou um problema mercadológico. Eu resolvo esse problema se tem várias pessoas tendo opiniões diferentes sobre aquilo. Então, tem que ter diversidade de alternativas, ou mais precisamente, liberdade para tentar soluções alternativas, e é necessário que haja crítica. No mercado é lucro e prejuízo, no mercado intelectual é crítica. Né? Esses dois elementos são fundamentais no que a gente chama de epistemologia evolucionária. Né? Tem que ter variação e tem que ter seleção. Tem que ter metralhadora, né? Tirar para todos os lados, e tem que ter um processo de dizer quando que eu acertei no alvo, quando eu me aproximei dele ou não. Então, em qualquer área, há progresso científico ou progresso econômico se há pluralismo, diversidade, liberdade acadêmica e liberdade empresarial de um lado, e um mecanismo de eliminação de erros. Essa é a essência da teoria austríaca de processo de mercados. Ok? Então, o futuro da escola austríaca depende disso. Em primeiro lugar, então, não existe a escola austríaca como uma teoria isolada. Existe a teoria econômica, existem teorias de cunho austríaco. Mas o que Menger fez? Metade do que Menger fez foi criticar a escola histórica alemã. Ele é baseado em quem? Em autores alemães, no que ele gosta também. Autor russo, Storch, que eu estou estudando também. As ideias não vieram do nada, ele não estava na banheira e teve um momento eureka. Quase todos os esforços dele eram para ler os economistas das outras escolas de pensamento econômico, inclusive da escola histórica alemã. Ok? Então, os economistas são todos que querem resolver o mesmo problema. Então, se for olhar Bombaver, que antes de falar que juros é preferência temporal, tem um livro dessa grossura criticando o que todo mundo disse sobre o que pode causar o fenômeno dos juros. Então, para cada 10 páginas que ele criticou outros autores, ele escreveu um propondo alguma coisa austríaca especificamente.
E disso, a vitalidade da escola austríaca depende disso. E se eu continuar com isso, todo economista austríaco, Mises, Hayek, Tech Isner, que está vivo ainda, eu tenho a característica, que ao contrário de pessoas de outras escolas, que pode chamar de radical, de dogmático, mas só tem um teste disso. Você leu o autor de que você está falando mal? Eu dou aula de teoria de equilíbrio geral, e eu gosto das minhas maluquices austríacas. Para mim, ponto. Não interessa se eu elevo a voz, se minha orelha fica vermelha. Tudo isso é uma questão de personalidade. A questão é você está criticando a minha abordagem, no entanto, nunca leu um paper do Hayek. Esse, para mim, é o único critério de quão dogmático, ou quão aberto, ou quão científico você é. Então, e os austríacos são marcados por isso. Eles não constroem espantalhos, mas há um risco nos austríacos de criarem espantalhos e, por exemplo, a gente ouve aquelas bobagens que a gente ouve muito no meio dos austríacos, as pessoas falarem que os não austríacos usam utilidade cardinal. Para isso você vê claramente que a pessoa nunca folheou ou nunca estudou um livro de microeconomia ortodoxa. Então isso é o que um marxista fazia, isso é o que um keynesiano fazia. Os austríacos não podem fazer isso. Se eles fizerem isso, eles viram marxistas, ou seja, criam um dogma estagnado ao longo do tempo. Se eles lerem o que os outros economistas fazem, eles vão avançar o programa de pesquisa austríaco. Bom, dada então essa tese pretensiosa, né, essa hipótese sobre se a escola austríaca progride ou não, né, dependendo de quão competitivo é o mercado de ideias, quanto se leva a sério a competição no mercado de ideias, vamos comparar os austríacos com as outras escolas de pensamento. Né? Para situar, afinal, o que é aquilo? Eu falei pouco sobre o que é. Então vamos começar com a economia clássica. A primeira tese aqui que choca algumas pessoas é: os austríacos são herdeiros da economia clássica. Ponto. Por que as pessoas acham ruim disso? Porque a gente está acostumado com a economia clássica, é o inimigo, a teoria do valor do trabalho. Né? Adam Smith, Hoffman fala mal de Adam Smith, a teoria do valor do trabalho. De fato, é o elemento que a gente jogou fora. Tá? Mas cada vez que eu estudo mais os austríacos e as outras escolas de pensamento, mais eu me convenço que os austríacos são os herdeiros do pensamento clássico no século XX. Ou seja, o que era a ortodoxia do século XIX, o que era bom dessa ortodoxia, os austríacos preservaram. Okay? Mas vamos falar um pouquinho, um esboço em 2 minutos. O que é a economia antiga? Economia antiga, vamos chamar de plutologia, a ciência da riqueza. É a ciência da riqueza. Até a década de 60, os livros textos falam: o que é economia? É a ciência que estuda o processo de produção, distribuição e consumo de riqueza material. É baseado no modelo. Bom, pensa em 300 anos atrás, quando Quesnay, os franceses, Cantillon, etc., pensaram, é uma economia agrícola. Né? Então eu planto uma safra, né? Depois de 6 meses eu colho aquele negócio, eu distribuo aquilo entre classes, entre capitalistas, trabalhadores e proprietários de terra, e eles consomem aquilo. Consumo é definido como destruição, né? Consumo. Jean-Baptiste Say usa a metáfora de uma fogueira, né? Para falar de consumo. Né? Se você está lá se aquecendo, é um consumo que tem uma razão de ser, mas se você não estiver olhando, é uma destruição de riqueza. A madeira é riqueza, a fogueira é uma destruição de riqueza, porque o foco é na coisa material, não na utilidade, na prática. Bom, então consumo é destruição de riqueza. Eu tenho um modelinho aqui, quanto menos eu destruir riqueza, mais ela cresce. Então é um modelo de fermento, é um bolo que cresce. Quanto menos eu como esse bolo, mais ele cresce de tamanho. Esse é o modelo básico da economia antiga, que vai até Marx, que começa Cantillon e vai até Marx. Esse é o modelo básico de teoria econômica, que é o modelo básico de crescimento econômico. Okay? Bom, tem alguns elementos. Por exemplo, preços, eu trato de preços no final do livro. Primeiro eu produzo, preço tem a ver só com a distribuição, quem fica com um pedaço da torta maior. Já a economia moderna, a gente discute preços nas primeiras páginas. Né? Uma mudança bem radical, a gente vai ver por quê. Tá? Então, aqui eu tenho os 3 ingredientes básicos da produção: capital, terra e salário. Eu tenho 3 preços relativos, e esses 3 preços determinam só qual é o tamanho do ticket, do ingresso, que dá direito a uma fatia da torta. Então vamos ver o que a gente incorpora e o que a gente joga fora da economia do século XIX. O que os austríacos incorporam? Primeiro, os austríacos têm a teoria do capital. A teoria do capital é ricardiana nesse sentido. A economia toda do século XIX dá uma ênfase fundamental no capital ao longo do tempo.
Os austríacos também enfatizam isso. Eu tenho que coordenar intertemporalmente as atividades produtivas. Na economia moderna, você tem a produção, envolve capital, trabalho, mas tudo é sincronizado, não tem tempo. Na economia clássica, na economia austríaca, eu planto hoje e eu colho daqui a 6 meses. Mas então hoje eu tenho que adivinhar qual é a demanda daqui a 6 meses. Então a oferta hoje vai encontrar a demanda de amanhã. Tem um elemento de incerteza, um elemento de atividade empresarial. Então, em CE, nós vamos ver a atividade empresarial, que é uma coisa que os austríacos recuperam, está relacionado com a ideia de capital, que está associado à passagem do tempo. Vocês viram lá os fundamentos que o professor Biratã coloca no livro dele. Então, o capital é central, a ideia de passagem de tempo, e a teoria de capital moderna, você sincroniza a produção. Tem alguém produzindo farinha, alguém produzindo pão, alguém produzindo trigo. Então o tempo desapareceu, é simultâneo, está tudo sincronizado. A questão dos austríacos qual que é? Se eu quero ter o dobro de pão amanhã, eu tenho que plantar o dobro de trigo X meses antes. Esse é o modelo austríaco, o capital envolve tempo. Isso coloca uma rigidez na produção. O keynesiano sempre fala, os austríacos, quer dizer, os economistas ortodoxos falam, acreditam que não existe rigidez de preço. Os austríacos replicam, existe uma rigidez muito mais irrealista e absurda, suposta pelos keynesianos, que é a rigidez na produção. Se há demanda agregada, se produz automaticamente aquilo. Aqui os austríacos estão colocando uma rigidez na produção. A rigidez na produção é dada pela heterogeneidade do capital. Isso é economia clássica, pura, recuperada pelos austríacos. Competição não é um Estado, é um processo de rivalidade. Eu tenho empresários tentando soluções rivais para problemas mercadológicos. De novo, isso é uma ideia que a gente encontra nos economistas clássicos, Ricardo menos, né, que é mais macroeconomista, os austríacos recuperam. Instituições. Você lê Jean-Baptiste Say, é um livro que, e seus seguidores todos estão dizendo qual é o papel fundamental da propriedade privada para gerar os incentivos, tanto para se trabalhar quanto para se gerar um processo de mecanismo de descoberta de alternativas. A inovação surge como uma coisa relacionada com as instituições, e elas têm que ser descentralizadas. Isso é pura economia clássica recuperada pelos austríacos. Os austríacos são clássicos ortodoxos. E método, se a gente olhar as ideias dos austríacos, a realidade é muito complexa, não consigo separar os fatores. Então não dá para ser empiricista, tem que usar um método mais parecido com uma geometria, uma coisa dedutiva. Isso é a teoria pura, abstrata. Mas eu gero leis válidas abstratamente. Um caso concreto, eu tenho que usar hipóteses históricas concretas. Então eu tenho a separação desde Menger entre teoria pura e teoria aplicada, que vai se manifestar com vários nomes diferentes na metodologia de Menger, de Mises, de Hayek e dos vários autores austríacos. Que os austríacos falam em termos de metodologia, metade do que eles falam é recuperado dos escritos metodológicos de Say, de Study Tracy e vários outros autores franceses. A ideia de praxeologia não, que vão passar então para a ideia de jogar fora. Quem vai jogar fora da economia clássica? Vamos jogar fora da economia clássica? Então, para jogar fora, eu fiz uma caricatura. Você conhece essa caricatura? Economia clássica, plutologia, a ciência da riqueza, é a ciência da produção e distribuição de riqueza material. Então, tem o bolo, qual é a fatia de cada um? Então, se um governo, por exemplo, é mais pró-trabalho, o salário é maior, os juros diminuem. Preços são categorias políticas, não são categorias econômicas. Se perguntar, produção é uma questão de engenharia, é um problema técnico. Distribuição é um problema político. Essa é a essência da mensagem do John Stuart Mill. Okay? Vocês reconhecem isso em quem? Num político brasileiro e economista. Não é o Delfim, a história de tem que deixar a torta crescer para depois dividir. Daí os economistas heterodoxos sempre metem o pau nisso. Mas essa é a essência do jeito de pensar heterodoxo, que é clássico, marxista, ricardiano. A economia é um bolo e eu distribuo em fatias. Eu posso separar a produção da distribuição. Já que é uma caricatura, eu estou dizendo assim, o poço de petróleo é dado. Quem fica com a grana? Quem faz o blá 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 no PowerPoint ou quem fecha e abre o registro? Essa é a questão da economia.
Quanto petróleo vai jorrar aqui depende de quanta máquina tem. Lembra aquela historinha de quanto mais capital eu coloco, mais produtiva, mais aquela torta com fermento cresce. Isso é produção, é uma questão. Pergunte para engenheiros. Você lê Lenin, é isso. Temos que cooptar os engenheiros para eles trabalharem para o proletariado e não para a burguesia. Isso aqui não serve para nada, não tem atividade empresarial. De fato, o PowerPoint não serve para nada, como vocês podem ver aqui, nesse exato momento. Tá? E aqui o trabalho que abre a torneirinha é o que gera todo o valor. A discussão, em termos caricatos, está nisso. O que é a essência da caricatura? É que aquele poço de petróleo é dado. Isso os austríacos vão rejeitar. O que a gente vai descartar? Não, descartar, em primeiro lugar, o materialismo. A ciência da plutologia, né? A ciência da riqueza. O objeto da economia não é a riqueza, não é um bem material, são as pessoas, seus planos. Né? Vocês conhecem a ideia básica da praxeologia do Mises. Teoria do valor, então a gente vai jogar fora a teoria do valor trabalho. Eu vou colocar, em vez de custo de produção, em equilíbrio e no longo prazo, eu vou falar da utilidade de uma porção concreta dos bens para uma pessoa concreta, para um plano concreto. Então, associo o valor a escolhas específicas. Jogo fora a teoria do valor materialista. Valor como uma propriedade dos objetos. A separação entre produção e distribuição, né, uma coisa é o tamanho da torta, outra as fatias, eu vou jogar fora. Né? Pianista ganha mal porque ninguém quer ouvir piano. Né? O cara que toca, sei lá, música ruim ganha melhor porque as pessoas têm mau gosto musical. Então, estou dizendo, a remuneração é associada à utilidade gerada. A utilidade é subjetiva. Não estou dizendo... O Mises tem vários exemplos snobs disso. Né? Tem as pessoas que gostam de Shostakovich e tem o resto de vocês, mortais comuns, que gostam de música horrorosa. Hã? Jennifer? Não quero nem saber o que é isso. Estou totalmente isolado de música ruim. Pof. Mas em todo caso, o Mises está dizendo, a economia é uma ciência de meios, não de fins. Não interessa porque as pessoas têm mau gosto musical. A questão é, se as pessoas têm mau gosto musical, como que eu produzo o lixo? Se os recursos são escassos, como que eu produzo o lixo musical? Essa é a única questão sob o ponto de vista econômico, não estético. Bom, então eu não posso separar produção e distribuição. Outra coisa rejeitada, em termos de método, é a ideia de economia é o tio Patinhas. A teoria econômica supõe que todo historiador, sociólogo, etc., tem aquele papo, não, mas se for na ilha na Polinésia, as pessoas trocam presentes. Então elas não pensam, não é o tio Patinhas que só pensa em lucro, né, então o modelo da economia só seria válido para o tal do capitalismo na Inglaterra do século XIX. Para que eu vou estudar toda aquela disciplina chata, sisuda da economia, se é válida só para a Inglaterra no século XIX? Tá? Mises generalizou a economia. A economia é uma ciência de meios, não de fins. Não interessa o que as pessoas querem, interessa a relação entre meios e fins, não a natureza dos fins. E os fins são quaisquer. Se o Gengis Khan tem que... uma frente de batalha no leste e outra no oeste, se ele pega joguinho de war, né? Pega uma divisão de arqueiros, tiro daqui, coloco lá, tem valor e tem custo de oportunidade. Qual é o objetivo? É gerar riqueza, tipo Patinhas? Não, é destruir vida. Já a Madre Teresa quer salvar vidas, vamos supor. Né? Então ela está lá com um remedinho, chega um infartado, chega um gripado. O gripado espera, o infartado atende primeiro. Então é custo de oportunidade e utilidade. Então não tem nada a ver com ganhar grana, poder, dinheiro e mulheres, aquela coisa que os sociólogos atribuem a economista. O economista só pensa em pig philosophy, né? O termo que os não economistas atribuem. A economia supõe o pig philosophy, né? Que as pessoas só se preocupam com as coisas mais vis da atividade humana. Então os economistas austríacos rejeitam isso. Então, o que o economista austríaco tem em comum com a economia neoclássica, moderna? Eu comecei a falar que horas, aliás? 5h20? Então tem um tempinho ainda. Então, economistas austríacos e economistas neoclássicos mudam. Vamos jogar fora a ideia de plutologia, vamos substituir pela cataláxia, duas palavras feias, a ciência das trocas, não a ciência da riqueza. O que é a ciência da riqueza? Contrastada com a ciência das trocas. Eu tenho esse esquema do Hans Meyer, aqui eu tenho meios mais limitados do que fins, então esse meio, digamos, ferro, tem que ser alocado para a indústria bélica, a indústria de construção civil e assim por diante. Se eu alocar recurso para cá, eu deixo de produzir a outra mercadoria. Então, custo é a utilidade perdida. Então, esse é o problema fundamental da economia. Já que existe escassez, uma sociedade rica se separa de uma economia pobre,
em termos de quão sábias são as escolhas, em termos de o que fazer com os recursos. Essa é a definição básica de economia, que é comum com a economia neoclássica. A visão do Lionel Robbins é uma visão pop da versão do Mises, na ciência da ação humana, ciência da escolha. Ele está lendo os austríacos e traduzindo. As pessoas nos livros textos pegam isso e colocam como se fosse um programa de programação matemática. Eu tenho um programa, dados os meios e dados os fins. Mas se lê o autor, ele não está supondo que os meios e os fins sejam dados. O defeito dos economistas ortodoxos é que eles transferem a simplicidade do modelo para a realidade. Ou seja, como se os agentes soubessem quais são as preferências, as tecnologias e os recursos. Esses são os fundamentos da economia. Então, qual a diferença da economia austríaca para a neoclássica? O critério neoclássico é o critério paretiano. Dado que eu já sei o que as pessoas querem e o que tem disponível de materiais e como transformar insumos em produto, a questão é achar o melhor uso dos recursos. Então, a questão básica é o seguinte, eu fiz um esquema aqui, que talvez esse esquema aqui. Imagina que essa ameba é o estoque de ferro numa sociedade. Então vai para construir cadeiras, vai construir elevador, carros, mesa, bom, etc. Tem infinitos usos para ferro. A questão é, pega um cubo de ferro que está aqui na minha mão, esse cubo de ferro. Se eu tirar da indústria 47, realocar para a indústria 279, as pessoas ficam mais felizes ou mais tristes? Se eu consigo gerar mais utilidade, não era ótimo aquela alocação de recursos, ou seja, é possível realocar e as pessoas ficarem mais felizes. Okay? Então, essa é a essência da teoria econômica neoclássica. Eu avalio os mercados em termos da capacidade de fazer... Pensem em aqueles softwares para juntar casais. Né? Tem vários casais separados, vamos achar a cara metade. Se o software é bom, ele junta os casais em potenciais. Se ele é ruim, ele não junta. Né? Pessoas com gostos estranhos, que nem eu, tá ali e nunca vai descobrir que eu estava lá e vice-versa. Então, esse é o critério paretiano. Quão bom é esse mercado, ou esse software, para juntar os casais? Esse é o critério. Se avalia mercado, intervenção, Estado, para um economista ortodoxo, em termos desse critério. Uma falha dos austríacos. Eles estudam muito pouco o critério paretiano, que é a essência da economia neoclássica. Para os austríacos, esse problema não é irrelevante ou falso, ele é extremamente importante, mas o foco é diferente. O foco é no processo. Porque, naquela definição do Lionel Robbins, se a gente voltar aqui, onde é que está? Estou comparando a versão austríaca com a versão tradicional. Para a teoria ortodoxa, eu tenho que olhar se a alocação é eficiente ou não, se ela é ótima ou não. Parece um problema de engenharia. Para os austríacos, a questão é de adaptação. Eu tenho que saber se existem incentivos para as pessoas descobrirem formas de realocar recursos de forma melhor do que eu alocava anteriormente. Então envolve descobrir quais são os meios e quais são os fins. Essa é a diferença da ideia de processo contra equilíbrio. A economia tradicional vai comparar equilíbrios, a ideia de estática comparativa. Pego duas configurações dessa ameba e comparo se as pessoas ficam mais felizes com uma ou com a outra. A versão austríaca ou não, dada a instituição da propriedade privada, dado os incentivos dados pelo sistema de preços, eu quero saber se existe um mecanismo de descoberta, incentivos para descobrir um outro jeito de fazer uma coisa que as pessoas prefeririam ao jeito atual de fazer as coisas. É ótimo? Não é ótimo. Então, os austríacos pensam mais parecido com um biólogo em relação a isso. Não é um problema mecânico de saber otimalidade, é uma questão de adaptação. O mundo muda, existem incentivos para eu realocar recursos para aquilo que as pessoas desejariam mais, considerariam como melhor. Né? Então, isso é uma diferença fundamental. Equilíbrio versus processo. Isso tem importância prática na hora de regular mercados. Para o economista ortodoxo, a questão é compara o preço com o custo marginal. Vou regular o sistema de ônibus. Qual é o preço da passagem? Qual é o custo de uma passagem de ônibus? Enquanto o valor de uma passagem superar o custo, esse mercado deve produzir mais viagens de ônibus. Esse é o critério. Eu vou olhar um equilíbrio e ver se ele é ótimo ou não. Para os austríacos é diferente. A essência da competição é livre entrada. Eu tenho que dizer, qualquer um pode tentar transportar. Por quê? Porque um sujeito, eu não sou a favor do Uber. Eu sou a favor do Uber ter a liberdade de chegar lá e dizer, eu consigo transportar de um jeito que as pessoas prefeririam. Digamos que é mais barato, é melhor,
tem perfumes, ela não interessa qual é o critério, mas eu digo, a essência da competição é a liberdade para as pessoas tentarem coisas diferentes. Isso é, de novo, a economia clássica do século XIX. Okay? Então, qual é o erro da economia ortodoxa? Ela comete, logicamente, a falácia de petição de princípio. Ela supõe que os agentes já sabem como fazer as coisas. Ou seja, já sei quais são as tecnologias, eu já sei quais são os recursos e as preferências. Então é uma questão de um encontrar o outro. Não existe um dos textos que eu prefiro do Hayek chama o mercado como um processo de descoberta. Stiglitz fala mal do Hayek. Fala, eu não sei dizer então, eu não sei operacionalizar isso, não sei dizer se o mercado é bom. Eu não sei o que o mercado vai descobrir. Eu posso te explicar no passado o que o mercado descobriu. Para o futuro, se eu soubesse o que ele vai descobrir, eu descubro antes e fico rico. Então não dá para operacionalizar. Não dá, paciência, problema da teoria. Mas é isso que o mercado faz. Eu valorizo o mercado porque ele vai descobrir um negócio que eu não sei o que é, infelizmente. Né? Queria saber e ficar rico. Né? Não estava olhando para a cara feia de vocês, não estou brincando. Eu estaria no Havaí, com as pessoas me abanando, seria, né? Estaria num paraíso, não estaria trabalhando, de coisa chata, trabalhar. Tá? Bom, então eu fiz uma tabela comparando as duas. Depois vocês olham com calma, não vai dar tempo de a gente explorar isso. Nesse sentido, isso aqui parece meio clichê, né? É estática nesse sentido. É dado os meios e os fins. Para os austríacos é uma questão de saber quais são os meios e fins. Então aqui eu suponho ou conhecimento perfeito ou risco. De qualquer forma, os agentes já sabem as funções de produção, demanda, etc. Aqui não, aqui as pessoas são empresários, não tem num livro de microeconomia função empresarial. Tem firmas que maximizam lucro, que é uma função conhecida. Aqui eu não sei qual é a função que eu quero maximizar. Tem 3 empresários têm acesso aos mesmos dados e olham, enxergam coisas diferentes, como na ciência. Várias interpretações teóricas olham a mesma realidade e interpretam de forma a atividade. Isso é a essência da atividade empresarial. Criar hipóteses rivais sobre como funciona o mundo, só que o mundo mercadológico. Então a competição não é um estado que eu vou olhar se é possível realocar e melhorar. A essência é se existe liberdade de tentar coisas diferentes. Por isso, não é que é irrelevante a ideia de conhecimento perfeito, livre entrada, produto homogêneo, são as hipóteses do modelo. A questão é, a essência da competição é fora do equilíbrio, é as pessoas tentarem coisas diferentes. Quando o produto é homogêneo, eu estou supondo que já se descobriu qual é a melhor forma de fazer, qual é o melhor modo de transportar as pessoas, ou os modos de transportar. Se eu não sei a resposta, então eu tenho que tentar tirar para todos os lados. Lembra, a teoria austríaca envolve tirar para todos os lados e corrigir os erros. Isso envolve desperdício? Envolve, então, ineficiências alocativas em termos paretianos. Tá? Para o mercado funcionar, é bom que seja ineficiente. Que se ele for eficiente, eu estou supondo que eu já tenho a solução. Mas isso é uma falácia lógica. Estou supondo, Oscar Lange fala, given the data, né? O Hayek comenta, ele usa o pleonasmo de dados os dados, né? Se pegar o latim disso, né? Estou afirmando 2 vezes que eu conheço aquilo que eu não conheço, que é fruto do processo. Okay? Então, qual é o grande erro da economia tradicional? Derivado desse, é o que Dembski chama de abordagem do nirvana. Né? Eu comparo o mundo real, que ele é não ótimo, com o modelo de competição perfeita. O mundo real sempre perde do modelo ótimo. Mas essa não é a questão. A questão pega burocratas estúpidos, com empresários estúpidos de burros. Né? A questão é, um aprende, chega a 30% de eficiência, o outro chega a 20% de eficiência. Então eu prefiro aquele de 30%. Essa é a comparação institucional relevante, a economia institucional. Né? Como que eu vou regular em termos de ou não regular, no caso, né, em termos de regulação, bloqueando ou não o processo de descoberta. De repente, o ideal é 30% de eficiência. O que o economista faz é olhar 30% de eficiência e falar, o mercado falhou. Né? A gente está dizendo que não existe falha de mercado? Não. A gente está dizendo que a gente tem que comparar falhas de mercado com falhas de governo. Mais alto? Tá. Tá melhor? Tá aproximado da boca aqui. Ok? Então, a gente está dizendo que, dado que o critério não é otimalidade, mas é adaptação, eu tenho que comparar arranjos adicionais em termos da sua capacidade de adaptação. E não vai ser ótimo o resultado.
Né? No entanto, o economista profissional tende a condenar qualquer coisa do mundo real que não seja ótimo. Então isso é considerado pelo pessoal da Califórnia, né, que são meio-irmãos dos austríacos, né, do LCA, da UCLA, né, como Nirvana Approach. Ok? Oi? É a pilha? Tá, coloca a pilha e eu imito o cantor de ópera. Por que eu gosto da abordagem austríaca? É uma explicação de como que eu consigo aumentar a complexidade do sistema econômico, dado que o conhecimento dos agentes é limitado. Não sei de onde veio essa camisa, das milhões de pessoas que fizeram essa camisa, etc. Vale a historinha do EU-LAPS. Então tem a complexidade, EU-LAPS. Ninguém sabe fazer um lápis, conhecimento limitado, né? E complexidade do sistema. Eu aumento a complexidade do sistema por um mecanismo de aprendizado por tentativa e erro. Então, é Popper. Crescimento requer liberdade, diversidade e crítica. Né? E é Hayek. Então, eu tenho dois elementos que também estão no Hayek e no Popper. Tem um elemento subjetivo, que é o Mises. A ideia que vocês exploram na praxeologia. Tem os planos de ação, eu tenho as expectativas, eu tenho as hipóteses empresariais, eu tenho as preferências, que os neoclássicos também trabalham com. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho só elemento subjetivo. Isso pega, por exemplo, um keynesiano. Né? Parece que você pode demitir todos os economistas e põe psicólogos no lugar. Né? É tudo uma questão de como está o ânimo dos empresários. É uma questão psicológica. Vamos pôr, sei lá, Prozac na água do sistema de água e as pessoas ficam mais otimistas. Tem uma questão psicológica de um lado, é verdade, mas tem o mundo real, ou seja, você precisa combinar com os russos. A economia austríaca é bom porque ela tem as duas coisas. Ela tem a coisa de combinar com os russos e tem a parte psicológica. Um pós-keynesianismo tem só a parte psicológica. A economia neoclássica tem só a parte de combinar com os russos. Então eu estou fazendo o seguinte defeito das alternativas. Olha, a macroeconomia moderna e a microeconomia tradicional, eu suponho que os agentes já sabem quais são as alternativas. Os empresários, as firmas, sabem, conhecem a função de produção. Todos os envolvidos sabem quais são os recursos disponíveis, quais são os produtos. Você começa dado e mercadorias. Então você supõe, você parte da hipótese que é a principal coisa do marketing, né? Saber quais são os produtos. Eu já suponho automaticamente as hipóteses empresariais colam na realidade. O keynesianismo não, a macroeconomia antiga, o keynesianismo, descola o mundo real das expectativas. Ou seja, ela não é microfundamentada. O mundo real nunca torna os planos fracassados. Tudo é uma questão de expectativas. Os austríacos têm as duas coisas. Tem o elemento subjetivo, criativo. Lachmann, no debate do processo de mercado com o Kirchner, enfatiza o elemento criativo. Os empresários criam alternativas. E o Kirchner enfatiza da atividade empresarial o elemento subjetivo. Não, mas existem oportunidades. Aquela coisa maluca que você criou, objetivamente ele vai querer ou não. Isso não é subjetivo, é intersubjetivo. É subjetivo do outro. Ok? Então, por mais que eu mentalize forças, energias positivas, ele não vai demandar o produto. Então, eu tenho, de novo, combinar com os russos. Os austríacos têm, na sua explicação evolucionária, né, essas duas coisas. Eu tenho o lado subjetivo e eu tenho o lado... A estrutura do capital, a teoria dos ciclos, é a mesma coisa. Eu tenho que tornar compatíveis os planos de produção ao longo do tempo. Então, tem planos de ação. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho o quê? Bens de capital, que eu não consigo transformar equipamento para bailarina em equipamento para asfalto, de uma hora para outra. Então, tem um elemento do mundo real que está ali. Uma limitação à criatividade ou elementos subjetivos. É uma coisa intersubjetiva, por um lado, e material, do outro lado. Tá? Então, quando os austríacos, Bombaver, que vai falar da estrutura do capital, ele é muito criticado. Por quê? Porque o modelo completo você tem que falar de alguma coisa do mundo real que é não subjetiva. A explicação austríaca tem um elemento não subjetivo e tem um elemento subjetivo. Se focar só no elemento subjetivo é o que a gente chama de subjetivismo radical, que daí se aproxima os austríacos dos pós-keynesianos. Lachmann se parece com Chekhov, com autores pós-keynesianos. Mas, no entanto, se eu levar muito em bola
dá muita bola para os elementos objetivos, eu transformo a economia austríaca em economia neoclássica. Os austríacos têm as duas coisas, que, na minha opinião, é a essência da qualidade da abordagem austríaca. Então, a teoria austríaca de processo de mercado é uma teoria evolucionária de aprendizado por tentativa e erro. Eu tenho um elemento subjetivo e como o mundo real limita as coisas que eu posso fazer. É melhor do que as alternativas. De novo, a economia clássica e marxista, esse problema não existe. Saber o que produzir é um dado. Está lá o poço de petróleo. Não tem uma questão, o que eu devo fazer com os recursos? Então, eles simplesmente ignoram o problema. A microeconomia, ela supõe que os agentes já sabem o que deve ser feito. E a macroeconomia antiga, o keynesiana, ela trata de expectativas totalmente descolada dos fundamentos da realidade. Os austríacos, é o texto do Garrison, que ele fala Austrian Economics como um meio termo entre equilíbrio sempre e equilíbrio nunca. É um dos meus textos preferidos de economia austríaca, dos artigos mais profundos. Eu coloquei porque eu pensei que não ia ter tempo. Então eu ainda tenho 15 minutos, devo dizer, se tiver tempo sobrando, tem a prorrogação para a gente falar um pouquinho de macro. Se eu falar besteira, tem o VAR, né? Vocês podem voltar o vídeo e corrigir um erro que eu possa falar. Mas vamos aproveitar a prorrogação, já que eu tenho 15 minutos. E vamos falar um pouco da macroeconomia dos austríacos, que é falar sobre capital. Bom, macroeconomia antiga, tem lá o Keynes. Como eu disse antes, eu tenho a ideia. Bom, o que determina o volume total da produção, o PIB, eu tenho decisões de gastos, de consumo, de investimento. Isso tem teoria sobre essas coisas, e uma vez que eu aumento o consumo, o investimento, aquilo é produzido automaticamente, em essência. Qual é a hipótese básica que está por trás? O que o Hayek colocou o dedo na ferida quando ele conversou com o Keynes? Falta uma teoria do capital, ou seja, falta aquela rigidez na produção. Se eu gerar a demanda para as coisas e tiver capacidade ociosa em todas as indústrias, ainda assim a política monetária e fiscal podem não funcionar, porque eu tenho uma rigidez na produção. De novo, eu não consigo transformar tijolo em computador. Eu consigo com algum grau de flexibilidade. Então, para isso, eu fiz algumas metáforas com Legos. Eu vou voltar para essa tela depois, que eu sempre caio na tentação de fazer coisas infantilizadas, mas vamos lá. Então, 3 visões sobre capital. A visão keynesiana ou neoclássica, que capital, o nosso objetivo é fazer um dinossauro, um tiranossauro. Na economia tradicional, o dinossauro seria feito de argila, né? Então eu tenho esse dinossauro, a mãozinha do dinossauro, que é fonte de 1000 piadas, tá, muito pequena, eu cato um pouco de argila do rabo e coloco aqui antes que endureça. Então o capital é homogêneo, não tem rigidez na produção. Se houver demanda agregada para produzir mão de tiranossauro, é fácil resolver o problema, porque não existem rigidez na produção. O que é a economia austríaca? Bom, vamos primeiro de falar do austríaco, vamos falar da teoria marxista. Cada peça, isso aqui é um dente de tiranossauro, não serve para rabo. Então é uma questão de engenharia. Se eu quero um tiranossauro, eu preciso de uma receita. Um rabo, uma cabeça, uma pata, um tronco. É uma questão técnica, não tem custo de oportunidade. Aqui o custo de oportunidade é qualquer coisa. Eu posso transformar rabo de dinossauro em mãozinha de tiranossauro. Aqui não, mão de tiranossauro é mão de tiranossauro, ponto final. Então os preços não estão relacionados com a produção. O preço só está relacionado com quem é dono de quê. Tá? A distribuição não afeta a produção, como eu expliquei no começo da apresentação. Então aqui, de novo, Lenin, a questão do socialismo, da economia do socialismo, é só uma questão de cooptar os técnicos. Não tem problema econômico. Os preços não tem nenhuma relação sobre a questão fundamental, que é o que fazer com os recursos. O que é a versão austríaca? É um Lego semi-específico. Por exemplo, aqui do meu filho, de fato, essa foto aqui, uns 5 anos atrás, era um tiranossauro que pode virar um carro ou um tiranossauro. Você vê que tem essa roda. Então, essa roda não serve para nada no tiranossauro, ele fica como scrap aqui. Cadê o microfone? O Hélio vai explicar. Não,
Não, eu só não sei se o pessoal está entendendo, mas acho que a analogia que o Fábio está dizendo é que esses dinossauros são, vamos dizer, as fábricas, certo? Que vão produzir bens de consumo, certo? Isso. O dinossauro é o produto final já. Então não é o capital em si, já é o produto final. Tá, mas por que então que o dinossauro aqui, o austríaco, é um Lego? Tá funcionando? Tá. Tá, por que ele é um Lego? Bom, é que aqui tem o fio. Esse aqui tá melhor. Por que ele é um Lego? Bom, é que aqui eu tinha que fazer o filminho. Talvez se eu tivesse o escragiário, eu transformei num filminho. A montagem disso, né? O capital quando junto a primeira peça com a primeira peça. Então você tem o Lego original, eram 4 formatos então era não específico, eu posso fazer o que eu quiser com aquilo. Um tiranossauro ou uma estrela da morte. Eu consigo fazer todas com o mesmo conjunto de peças. Mas conforme ele vai avançando, o capital se torna específico. Vão diminuindo os custos de oportunidade daquilo. Então, bom, se isso aqui tem um formato de dente, eu consigo usar por menos coisa, que o pneu não serve para outros usos. Então a ideia, se esse capital é um capital ocioso, tem capacidade ociosa, é o que sai no jornal o tempo inteiro. Eu não consigo transformar isso num outro produto útil, porque isso não encaixa com isso. Os austríacos estão dizendo que existe rigidez na produção. A capacidade de mudar os usos dos recursos é limitada. Aqui, a capacidade de trocar usos dos recursos é infinito. Aqui é 0. Nos austríacos, conforme vai avançando, cada vez eu tenho... conforme eu vou me tornando mais economista, eu vou me tornando um pior músico, que vai sobrando menos tempo de estudar. Essa é a ideia. O capital vai se tornando mais específico. Essa é a ideia. Quando você tem 18 anos, você tem 1000 sonhos. Você pode ser de jogador de futebol a pai de santo. Quando você tem 50, você vai diminuindo suas escolhas, né? Então é isso que a gente está dizendo. O capital vai se tornando mais específico em algum sentido, mas não é rígido. Se eu quiser estudar um instrumento musical do nada, depois de velho, eu consigo, né? O Lachmann dá o seguinte exemplo. Os cinemas, que tinha foyer, né, tinha o segundo andar do cinema, aquilo virou a igreja evangélica, 30 anos depois. Não teria sentido na igreja evangélica ter um foyer, porque aquilo foi feito para projetar um filme. Agora tem um pastor falando, mas não vai derrubar o negócio e fazer do zero. Então eu adapto aquilo. Então o Lachmann ele trata o capital com uma palavra interessante, uma metáfora interessante. Ele trata o capital como fósseis de planos passados, já que a gente está falando de dinossauro. Ele fala, o capital são fósseis de planos passados. Então eu tenho ação humana que deu usos para o capital. Então eu comecei a fazer uma coisa. Mas eu sempre avalio para o futuro, o valor é sempre forward looking. Então eu pego aquele teatro que não serve, se eu tivesse começado do zero, minha igreja evangélica não seria o teatro. Mas eu readapto o uso daquilo. Eu perco algum valor, existe alguma rigidez. Então, fósseis de plano passado. Então aqui, o processo. A ideia de bomba verde, para fazer um dinossauro simples eu tenho poucas etapas. Argila, água, uma tinta lá, beleza, fiz um dinossauro primitivo. Conforme eu coloco mais etapas no processo, eu tenho processos mais capitalistas ou mais longos. Eu tenho mais etapas, eu tenho um Lego de dinossauro, que é uma coisa muito mais sofisticada. O processo é mais longo, tem mais, que nem Lachmann de novo, que nem tem divisão do trabalho, tem divisão do capital, uma coisa que os austríacos estudam. Existe especificidade ou divisão do capital, como Mises fala em divisão do conhecimento. Ok? Bom, então esse é o crescimento econômico, né? Eu tenho um crescimento que eu vou ter tiranossauros cada vez mais complexos, conforme eu vou aumentando a divisão do capital, conforme a estrutura do capital se torna mais complexo. Conecte com a palestra da Mariana. Eu tenho medidas de complexidade da estrutura do capital. O Hayek fez, o Jevons fez um triângulozinho. É pobre aquilo. De repente, aquele instrumento é um jeito de representar a complexidade. O Lachmann lutou a carreira inteira para... Como que eu vou representar essa crescente complexidade da estrutura do capital? De repente, essas medidas todas da abordagem de redes é um caminho. Né? A gente precisa conversar mais sobre isso. Né? Vou tentar pegar um freerider na tese da Mariana. Bom, mas vamos lá. Né? Então, mas por que eu estou falando de capital? Porque isso a gente vai usar na teoria dos ciclos austríacos, que eu vou usar 2 metáforas aqui para fazer a teoria austríaca. Tá? Então eu tenho crescimento
eu vou construir casinhas a partir de uma pilha de tijolo. Então eu coloco as fundações, depois as paredes, depois os telhados. Fiz 4 casinhas. Okay? Mas por algum motivo, vamos supor que eu acho que a pilha de tijolo é maior do que é. Então essa é a pilha de tijolo poupado, são bens de capitais novos, e eu acho que a pilha é maior do que ela é de fato. Esse desenhinho é roubado do Israel Kisner nas aulas dele. Ele não faz o desenhinho, ele desenha na lousa, né, mas é essencialmente a mesma coisa. Quando tem expansão de crédito e os juros abaixam, a gente acha que é mais abundante aquele recurso escasso, que é recurso poupado. Então tem mais pecinhas do meu Lego, para fazer um dinossauro maior ainda. Então o meu plano é fazer aquele mega dinossauro de 2 metros de altura de Lego. Só que eu começo a fazer, então tem um boom. Eu começo, tem 10 crianças trabalhando na sala, fazendo as patas inferiores do dinossauro. Então eu começo, em vez de 4 fundações, eu começo 8 fundações das casas. Daí vai diminuindo. De novo, eu tenho que ter um escragiário para ir diminuindo o tamanho dessa pilha. A pilha real e a pilha percebida. Mas daí vai passando o tempo. Né? A essência da teoria do capital é a passagem do tempo. Daí põe as paredes. Esse capital ficou específica. Essa parede é difícil de realocar e virar teto. Eu consigo em algum grau, mas não perfeitamente. O que vai acontecer? Acabou a pilha antes da hora, não consegui completar 4, mas 8 não dava para completar 8. Acabou a pilha de tijolo. O que eu faço? Vai à falência essas 2 firmas. Talvez essa não, eu consigo salvar, porque eu pego esse telhado, quebro e transformo nesse daqui. Eu salvo algum capital, tem algum grau de mobilidade do capital. Outras já viraram específico demais, eu perco aquele valor. Então, se acha que vale 1 bilhão, na verdade vale 100 mil. Então, aquilo não tem usos alternativos, porque já está, a massinha do meu dinossauro já solidificou. Essa é a metáfora. Só passar o próximo, daí a gente passa para a tua pergunta. Quando eu chego, essa é a essência da teoria austríaca dos ciclos. Quando eu chego perto da maturação dos planos de produção, a incompatibilidade intertemporal dos planos se revela. Eu vejo que aqueles planos eram muito ambiciosos. Então eu consigo, 5 minutos, vamos lá, estou acabando. Eu consigo, nessa imagem, representar isso. É o Robinson Crusoe na ilha, isso aqui é a poupança, 4 cocos. Ele colhe por dia 4 cocos e vai construindo a sua máquina. Isso aqui é um simpático tubarão, tudo. Bom, mas o que acontece? Ele acha que não tem 4 cocos, tem 200 cocos. Daí ele começa uma máquina gigantesca. Mas os cocos acabam, então ele está com uma máquina pela metade. Então o boom é quando você está construindo febrilmente aquela máquina. Quando chega, falta parafusos, o combustível disso, são os bens de capital complementares que não estavam disponíveis, que devia estar escondido na folhagem dessa árvore. Okay? Então, mas o que é essa metáfora? Parece primitivo? Não, a teoria é a teoria, né? Aqui é só uma metáfora. Mas o que é a essência da teoria, da macroeconomia austríaca? É a macroeconomia de descoordenação entre planos intertemporais de produção, dado pela rigidez da estrutura do capital, que ao longo do tempo ela tem que se readaptar como fósseis de planos passados. Então essa é a essência da macro austríaca. Okay? Você olha para o Brasil e vê lá vários projetos, bom, não vamos citar os nomes, né, que começaram grandiosos e foram abandonados ao longo do caminho, e hoje tem as obras depreciando e viram construções fantasmas, né? Ou cidades fantasmas na China, né? Com bolhas imobiliárias. É a mesma metáfora que a gente está colocando aqui. Começa uma coisa, construa uma cidade do tamanho da cidade que eu moro, 500 mil de habitantes, pum, tem um shopping center que não tem nenhuma loja funcionando. Né? Essa é a imagem da teoria austríaca dos ciclos. Okay? Então, qual é o resultado? O resultado é má alocação de capital. Okay? Bom, cura keynesiana é criar outra bebedeira para curar a ressaca. Cura austríaca é deixar os preços se realinharem. Mas isso não dá tempo de a gente falar. Meu objetivo, para acabar, já que eu tenho 2 minutos, né? 2 minutos. Vai. Então, o Peter Bethke colocou 10 mandamentos da teoria austríaca. 10 mandamentos? Não, 10 proposições básicas. Que nem tem no Mankio, de Introdução à Economia, tem lá 10 princípios da economia. Todo maldito curso de Introdução à Economia começa com os 10 mandamentos do Mankio. Aqui seria uma espécie de rival, né? Os 10 mandamentos do Bethke, não do Mankio. Tá? Proposições básicas.
Individualismo metodológico, apenas indivíduos escolhem. A ideia parece óbvio, sim, mas é a ideia de individualismo metodológico. Tem que explicar de baixo para cima, indivíduos agindo, planos de ação. Eu vou daí de bottom up, de baixo para cima, explicando os fenômenos emergentes que ocorrem depois. O estudo da ordem de mercado é fundamentalmente sobre troca em instituições. Então, a economia austríaca é institucional e é catalática. Economia, ciência das trocas. Troca, mercadoria, e produção também é troca. O insumo pode trocar da produção da indústria 47, eu realoquei para a indústria 259. É uma troca. Já que existe escassez, eu tenho que saber qual troca aumenta a riqueza. Tá? Então, é uma teoria que generaliza a plutologia. Economia como catalática. Subjetivismo metodológico. Os fatos das ciências sociais são aquilo que as pessoas acreditam. Tem que partir, não se a música é boa, mas dos gostos musicais das pessoas, independente da... Sanguessuga não tem nenhum efeito medicinal, mas as pessoas acreditam nisso e eu vou explicar o mercado de sanguessuga. Então é subjetivismo mercadológico. Micro e macro. Então, utilidade subjetiva, tranquilo. Custo também é subjetivo. Marshall fala da tesoura. Né? É idiota falar que um lado da tesoura corta o papel. Né? Então, é custo de um lado e valor. Então, os austríacos estão errados. E Ricardo também. Eu generalizei tudo, Marshall falando. Todo mundo acredita nisso. A maior parte dos doutores de economia acreditam nesse argumento besta. Né? Wieser fala que isso está errado. O que Wieser fala? Que os dois lados da tesoura são feitos da mesma material, que é utilidade marginal. Porque custo é custo de oportunidade. Então, custo é a utilidade marginal daquilo que eu não vou ter quando eu faço escolha. Ok? Então, custo é subjetivo. Proposição 5, sistema de preços economiza informação. Ou seja, Hayek aqui está dizendo que preços é uma linguagem de comunicar utilidade marginal. Tá? Se comunica através dessa linguagem, um código Morse de escassez e utilidade. 6. Propriedade privada é fundamental para que eu consiga calcular na balança benefícios e custos. Senão eu não tenho a bússola. O artigo do Mises ele fala numa bússola. Marx quer trazer a racionalidade e traz o caos, porque eu joguei fora do barco a bússola, única bússola conhecida que coordena essas decisões. Competição. Competição é um processo de descoberta. Não é uma questão de alocação, de achar um ótimo. Embora isso seja importante, mas você precisa entender com circunspecção. Tá? Atividade empresarial não é levada em conta na análise de bem-estar da economia tradicional. Finalmente, macroeconomia. Não neutralidade da moeda. Modelo de helicóptero, jogo $50 na cabeça de todo mundo, contra efeito Cantillon. Dou $50 para você, que come mais no restaurante, o teu restaurante fica mais rico, e assim, em ondas de choque, de propagação, eu vou distorcendo preços relativos e vou afetando a estrutura do capital. Aquele teatro que virou igreja evangélica muda, vira outra coisa. Né? Bom, a estrutura do capital, então, é heterogêneo. Eu tenho uma estrutura heterogênea do capital e eu tenho que coordenar as suas partes ao longo do tempo. E a última proposição é a pegada institucional dos austríacos. Né? É muito importante isso. Os austríacos têm a ideia de o inferno é cheio de boas intenções. Explicações sociais, eu tenho que falar de o que é fruto da ação humana, mas não da intenção humana. Então não basta olhar e ver se as pessoas têm boa intenção, são boazinhas ou qualquer coisa assim. Eu vou olhar e ver como que o tiro sai pela culatra. Hayek já definiu a economia como a ciência que estuda as consequências não intencionais da ação humana, como que os planos dão, como que o tiro sai pela culatra. Né? Ou por isso que os economistas gostam do apelido economia é a ciência lúgubre, é a ciência macabra, a ciência que joga um balde de água fria na boa intenção das pessoas. Por isso que quando eu era mais atuante no Facebook, quando alguém falava uma bobagem em economia, eu tinha meu carimbo do unicórnio fofo, né? Porque não interessa as minhas intenções, interessa se aquilo funciona ou não. Então eu já parei de dar carimbada do unicórnio fofo, mas é a profissão do economista, né? Falar que a tua intenção não importa, interessa quais são as consequências não intencionais e geralmente opostas daquilo que você pretende. Ok? Então isso seria mais ou menos 10 pontos que resumem a crença dos austríacos. Então esse aqui, terminando a prorrogação, é o fim verdadeiro. Né? Então, obrigado pela paciência. Alguém tinha uma pergunta lá e eu esqueci.
meu e-mail, que estava quando acabou 45 minutos, né? Vamos lá. Aqui, esse e-mail, tá. Oi? Ok, outra pergunta? Oi. Só um minutinho, problema técnico no mic. Oi? Problema Oi? técnico. Foi? Oi? Quem tinha aqui? Pergunta aqui atrás? Pera, quem tem pergunta? Oi? Oi? Testando. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pode falar, Lipe. Pode falar. Aí tô. A gente estava falando da última proposição. Eita! Aquela proposição, a 10. Do Betic. É. A gente estava falando o quão polêmica ela pode ser ou não dentro da escola austríaca, né? Porque o óculos está faltando aqui, mas não da interação humana, né? Como assim? Da ação... Não, interação não, intenção. E assim, professor, no sentido de por que os resultados da ação seriam excludentes dos resultados da interação? E essas coisas são necessariamente excludentes ou elas são somatórios? Desculpa, fala de novo que eu realmente... Vamos lá, ó, eu vou... Tá, intenção, eu leio o tempo todo interação. Por isso que não estava entrando na minha cabeça. Eu li interação no finalzinho. Não é da intenção humana, não, ok, perfeito. A gente leu o tempo todo, professor, como resultado da ação humana, mas não da interação humana. Não, é intenção. Tipo, é a ideia de que ninguém criou a gramática do latim, mas... Não, perfeito. Não. Faltou português. Mas de fato, isso é uma tensão no pensamento austríaco. Vejam a entrevista do James Buchanan. Oi? Tá, é minha letra pequena, eu tenho minha culpa. Mas tem uma tensão no pensamento austríaco sobre isso, Hayek e Mises. Mas um jeito bom de ilustrar que Mises não tinha as gravações, né? O James Buchanan entrevistando o Hayek. Ele fala, uma vez que eu sei as soluções institucionais, por que eu não posso ser construtivista nisso? Né? Tá? Daí o Hayek é mais evolutivo, mas aí as pessoas falam, mas você é um conservador ou não? Mas você faz um monte de proposta maluco de criar moeda, mas isso não seria incoerente? Tem essa tensão de qual é o papel de coisas que eu consigo desenhar, por exemplo, que emerge no tempo inteiro no pensamento austríaco. Por exemplo, vamos tratar da economia da transição, leste europeu, vamos sair do socialismo. É um tema bastante interessante. Turgot escreve bastante sobre isso, porque ele foi ministro hiperliberal, pense nisso, pega um ministro hiperliberal, dá poder total do cara, e o cara não conseguiu. Por quê? Por causa da teoria do capital. Você não conseguia... toda a produção de pão na França era regulada. Tinha monopólios locais da produção de trigo. O tempo inteiro, né? O que a gente quer fazer? Liberar isso. Mas você conseguiu liberar um estágio da cadeia produtiva. Mas aquilo é bastante para o preço do pãozinho subir em Paris. E a cabeça do rei parar numa bandeja. Então a questão que o Hayek coloca, ou vários autores colocam, existe um paradoxo no planejar o desplanejamento. Eu tenho que planejar o desplanejamento, mas é um planejamento central do desplanejamento central. Então, existem problemas sérios de transição que os austríacos deveriam dar mais bola para eles. E é uma tensão perene, né? Porque vocês têm as receitas de bolo prontas, institucionais, de vez em quando eu tenho assistenciamento, né? Ou não, mas do outro lado não é uma coisa... tem que esperar para ver, né? É uma tensão que eu gosto de resolver com coisas evolucionárias, mas não tem nada resolvido. Ou seja, digamos, uma fronteira da economia institucional austríaca é a tensão entre construtivismo e elemento de ordem espontânea no que marca sempre a atenção. Se você lê a Constituição da Liberdade do Hayek, é sobre isso. Ele pega, qual é 2/3 do livro? É a evolução das instituições da liberdade, não é o que ele defende. Quais foram as instituições, a contribuição alemã, francesa, americana, etc., das instituições que emergiram. Você perguntar para ele, qual é a melhor lei antitrust? Ele vai falar, é um abuso.
provavelmente tem que abolir. Mas, sei lá, livro texto, talvez não. Quer dizer, ele não dá uma resposta, tem que ser assim. Ele fala, não, talvez tem que evoluir um sistema de normas diferente, que a gente não sabe qual que é. De novo, aquele negócio, mas eu não sei qual que é. Mas daí fica estranho, mas o que eu falo a respeito disso? Mas ao mesmo tempo é ingênuo de falar, é assim, é o melhor, resolve todos os casos. Ninguém discorda que, não, é um abuso, precisa acabar com esse negócio, no mínimo 99%, reformular o que sou, ou pensar em uma coisa alternativa. Então sempre tem esse elemento de eu não sei planejar, como fazer eu não sei planejar centralmente isso, mas eu também não sei planejar centralmente as instituições. Ou as instituições saem como um PK Anzip, uma espécie de Big Bang institucional de um princípio só, moral. É uma tensão no pensamento austríaco, né? Não resolvida, não tem nenhuma resposta simples. Obrigada. Ainda não ficou claro para mim qual a diferença entre o ciclo econômico do capitalismo, que a gente aprende na... Desculpa, eu não estou conseguindo ouvir mesmo. Qual a diferença? Para mim ainda... Diferença ainda? Eu sou nova na área da economia, né? Tá, mas não entendi Então diferença eu não entendi ainda a diferença entre o ciclo do capitalismo, né, que a gente aprende normalmente, e o que a escola austríaca defende como a teoria do ciclo econômico. O que é ciclo capitalismo? É que o capitalismo ele é cíclico. Então vai ter momentos de crise, momentos de alta. É a teoria marxista. Isso. Tudo bem. Estou falando uma teoria específica. Existem infinitas teorias de ciclo econômicos. Tem a versão do Marx, que envolve subconsumo, superprodução, mas tem, de novo, 300 variações de teoria de ciclo. Mas a diferença... Bom, tem várias. Tem teorias de ciclo que são monetárias. A culpa é da moeda. O Hayek, o primeiro livro dele é sobre tem teorias monetárias do ciclo e teorias reais de ciclo. A dos austríacos não é nenhum nem outro. O ciclo é real, mas causado por coisas monetárias. Qual é a relevância disso? A causa do ciclo não é do mercado. A grande causa dos ciclos é bobagem feita pelo governo. Enquanto que para Marx é algo inerente ao investimento, para Keynes, o investimento é incerto. Então as pessoas têm estouros de manada. Então é algo típico da psicologia humana, que na verdade é amplificado pelo cassino da Bolsa de Valores. Já para os austríacos não é o contrário, a Bolsa de Valores é algo onde você coordena opiniões rivais diferentes. Então a Bolsa de Valores é coordenadora. Mas ela vira descoordenadora quando você tem instituições monetárias disruptivas, que tem grandes variações de estoque monetário. Isso não é austríaco, isso é monetarismo. Então tem uma riqueza de opiniões, né? Para os monetaristas é o governo culpado, é o Banco Central, mas porque não soube administrar a quantidade de dinheiro. Para os austríacos é o monopólio de uma instituição bancária. Se você acabar com o monopólio estatal da moeda, do Banco Central, exatamente, você vai ter menos ciclos. Não que não teria ciclos, porque você não consegue uma moeda perfeitamente estável, talvez, mas quanto mais competitiva, quanto mais rivalidade monetária, menos frequentes seriam os ciclos. Os ciclos eles surgem a partir da criação do Banco da Inglaterra, enquanto que na França é sempre pior do que os Estados Unidos, mas as instituições francesas tendem a ser melhor. Na época que você tinha a criação do monopólio do Banco da Inglaterra. Então a explicação austríaca é institucional, é uma instituição monopolista que criou crise. Então é uma diferença de diagnóstico. Para Marx é a essência do capitalismo. Para o Keynes é uma irracionalidade da psicologia associada às instituições, de novo, associada a mercados financeiros. Para o Schumpeter tem a ver com grandes ondas de inovação. Você cria a eletricidade, depois a internet, etc., e gera ciclos. Então, tem uma família de 40 historinhas diferentes que explicam. Talvez ele possa resumir desse jeito: de quem é a culpa? É do mercado ou é do governo? Ou da mistura dos dois? Os austríacos colocam a culpa no monopólio do Banco Central. Essa é não sei se será uma coisa que ajuda a isso. Tá, depois a gente conversa. Seria um efeito monetário causando a crise. Eu queria saber como a escola austríaca vê a questão fiscal, que às vezes não é uma questão do Banco Central,
Eu pergunto se existe essa possibilidade do governo estar fazendo besteira pelo lado fiscal e não necessariamente monetário. Você não tem a geração de ciclos. Quando você tem um negócio, você tem explicação microeconômica. Né? Você não sabe onde investir e o investimento acaba gerando coisas que não são viáveis. Por exemplo, na China, de novo, você tem mega projetos que você vai investir numa coisa que não tem demanda, você vai descobrir que não tem demanda, então você pode explicar como uma coisa não monetária. Mas não dá para dissociar, a causa é monetária no caso. Mas em todo caso o que os austríacos fazem é a coisa que os clássicos fazem, é estudar a economia do déficit público crônico, parecido com public choice, como que existe a tendência a gerar déficit público crônico, como que isso gera os crowding outs. Isso não vai ser diferente de uma macro tradicional, sobre quais são os efeitos disso para os austríacos e para uma macroeconomia ortodoxa. Mais alguma pergunta? O Adriano tem um comentário. Olá, boa tarde. Alô? Boa tarde. Ficou chique. Boa tarde, pessoal. Mais longe? Dado de onde ele vem, vamos fazer uma dupla caipira de... Ribeirão não está muito longe de dupla sertaneja também, não. Só aproveitar aqui o que o professor Fábio Barbieri falou, achei muito bacana, ele falou da questão do capital do Lego, fazer a divulgação aqui da nossa revista acadêmica, que está com chamada para a nossa próxima edição temática, que é justamente sobre empreendedorismo, e a gente tinha colocado a imagem, as pecinhas de Lego, justamente para mostrar o que é o empreendedorismo para a escola austríaca, é como você encaixa as peças, né? Então, só para fazer o gancho aqui, e aproveitar para fazer o merchan da revista. Então, quem quiser mandar artigos, estão super aceitos, vocês principalmente que fazem Summer, estão mais do que convidados a enviar os seus artigos até o dia 15 de julho, tá, pessoal? Então, até 15 de julho, entrem na revista, vê lá as regras e mande seu artigo falando sobre empreendedorismo. Vocês escutaram muita coisa nesse final de semana que dá para fazer um artigo legal usando teoria austríaca. Era só isso, obrigado. Obrigado pela paciência de todos, prazer em conhecê-los, quem não conhecia. Muito obrigada, Fábio.